Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse é o segundo vídeo sobre Vingadores Ultimato, esse com spoilers. Vou até repetir para não ter problema, esse vídeo tem spoiler. Eu já falei sobre o filme sem spoiler, analisando o filme de um ponto de vista estrutural, estético, etc. Para assistir a esse vídeo, a gente vai linkar em algum ponto aqui da imagem, algum quadro, só clicar ou na descrição. Aproveitando uma coisa que eu sempre me dizem para fazer, eu nunca faço. Se você gostar desse vídeo e você não segue o canal ainda, segue o canal, aperta lá o sininho para ter notificação, espalha, enfim. Bom, vamos lá, com spoiler. Eu fiquei surpreso comigo mesmo durante o Ultimato, porque, assim, eu sou um cara que é fácil eu chorar em filme, mas eu não consigo me lembrar de ter ficado emocionado de verdade em nenhum dos filmes desses 21 com esse 22 da Marvel até hoje. Mas esse último filme me emocionou. Em alguns momentos emocionou mesmo, assim, de provocar lagriminha. E não é só nos momentos, isso não aconteceu só nos momentos dramáticos. Houve alguns momentos em que eu fiquei emocionado pela dimensão do que havia sido construído. Um pouquinho como quando eu falei no vídeo da origem, quando eu disse em certo momento eu fiquei emocionado, eu até chorei, e por um elemento de montagem que eu achei lindíssimo, não era nem por causa da história, por causa da montagem. Houve alguns momentos nesse Ultimato que eu fiquei emocionado por perceber o que os irmãos Russo e a Marvel, de modo geral, estava conseguindo criar naquele último filme. Mas vamos falar com calma. Para começar, esse é um filme que, já de cara, ele surpreendeu em relação à sua estrutura. Eu esperava, até justamente pelo filme anterior, que esse filme fosse lidar basicamente com os heróis tentando derrotar o Thanos. E eu fico surpreso quando logo no início do filme eles já encontram o Thanos, já eliminam o Thanos e tem um salto de 5 anos. Esse salto de 5 anos faz uma diferença absurda. Porque esse salto de 5 anos que traz dimensão dramática para a história. Porque se esse filme retomasse exatamente a partir de onde o outro parou, e eles resolvessem toda a situação e as pessoas retornassem, nada foi perdido de verdade, né? Não teve nada em jogo, não teve nenhuma consequência o que o Thanos fez. Mas a partir do momento que você faz um salto de 5 anos, os personagens, eles enfrentam e passam a lidar com as consequências do fracasso em evitar que ele conseguisse botar o seu plano para funcionar e eliminar metade do universo. E o que eu acho bacana é que os irmãos Russo, eles conseguiram pensar em algo no futuro, né, 5 anos depois de cada um desses personagens, que faz jus ao que aqueles personagens a gente esperaria deles. Por exemplo, eu acho sensacional que o Capitão América, com o seu otimismo e seu bom mocismo crônicos, ele começa a trabalhar com um grupo de apoio para as pessoas que estão tentando lidar com a perda de metade do universo. Eu acho que isso é fantástico, é uma escolha fantástica. Ele pensar não na macroescala. A macroescala já foi, já perdeu. Então deixa eu tentar ver se eu consigo fazer diferença numa microescala, grupinhos por grupinhos, mas ainda assim tentando fazer diferença. Eu acho isso divertido, porque tem tudo a ver com o personagem, ao mesmo tempo tocante, porque mostra como ele não abre mão dos seus princípios. Ao mesmo tempo, a personagem da Scarlett Johansson, a Viúva Negra, ela encontrou um papel depois da vida inteira lutando para encontrar alguma família, um lugar para ela mesma, que ela se sinta confortável. Depois de ter encontrado esse papel e perdido essa família, ela não abre mão e continua, de certa maneira, a tentar manter aquilo funcionando. E o Tony Stark, que eu acho que é o arco mais sensacional dos 22 filmes, ele se completa muito bem. O Robert Downey Jr. ele sempre foi um ator muito, muito, muito talentoso. Às vezes ele soa no piloto automático nesses filmes, mas eu acho que é um negócio meio inevitável. Mas a escala do que ele fez ao longo desses 22 anos fica muito óbvia aqui dessa vez. Porque se a gente for lembrar do Tony Stark lá no primeiro filme, há 11 anos, era um cara não só absurdamente arrogante, mas era um cara extremamente egoísta. Era um cara que pensava nele em primeiro lugar. Quando ele fala, por exemplo, no primeiro filme, isso eu acho tão lindo. Lindo, a palavra é essa, lindo. Quando no primeiro filme ele fala, e termina o primeiro filme ele dizendo, eu sou o Homem de Ferro, o que ele está dizendo ali é, me adorem. Eu sou esse cara fodão, esse cara que todo mundo está admirando, sou eu. Eu não consigo evitar a tentação de dizer, olhem para mim. Quando ele repete a frase nesse último filme, o sentido é completamente diferente. Eu sou o Homem de Ferro e eu estou disposto a me sacrificar pelos outros. Eu acho sensacional você repetir a mesma frase nas duas pontas de uma trama imensa e a gente perceber como a mesma frase dita pelo mesmo ator
ela tem significados completamente diferentes, ilustrando todo o arco percorrido. Como agora ele é um cara que consegue colocar os outros à frente. É um cara que ele entende o lugar dele e a responsabilidade dele como herói. Eu acho isso fantástico. Isso traz um peso para o filme que vai além de simplesmente ser uma fantasia escapista. Não, o personagem ele tem algum peso. Ele tem tridimensionalidade. Eu acho isso muito bacana. Além disso, eu acho a saída que eles encontraram para reverter o que o Thanos fez. Claro, quando a gente lida com viagem no tempo, não adianta. Eu até depois do filme, conversando com meu filho, a gente começou, peraí, mas se a regra que eles estabeleceram é essa, não faz muito sentido que depois... Mas aí a gente mesmo decidiu, peraí, se o filme lida com viagem no tempo, é perda de tempo tentar discutir essas minúcias da trama, porque... enfim, sempre vai ter algum furo, sempre vai ter alguma coisa incoerente, não tem jeito, faz parte da natureza dos filmes sobre viagem no tempo. Mas é uma saída que não só eu acho que é uma saída eficaz, mas ela permite que os realizadores eles explorem a nostalgia do espectador em relação aos 21 filmes anteriores. Porque a partir do momento que você revisita passagens específicas e icônicas dos filmes anteriores, você resgata a emoção que o personagem sentiu naqueles momentos, que o personagem não, que o espectador sentiu naqueles momentos específicos. E isso é muito inteligente. Eu acho que é uma saída emocional e dramática de envolver o espectador que é muito inteligente, é fácil você fazer isso. E ao mesmo tempo vendo a partir de pontos de vista diferentes. E como eu falei no vídeo sem spoiler, eles encontram nisso oportunidades para que cada um dos personagens tenha o seu momento particular para lidar com as suas questões particulares. Então quando você, por exemplo, você tem um tempo para o Thor ele poder reencontrar a mãe, e ela até, de certa maneira, dizer para ele, não, eu estou em paz com o meu destino, preocupe-se com o seu, minha preocupação é com você, realizar quem você pode ser, realizar o seu potencial. Isso é muito bacana. É um momento em que você usa a estrutura na viagem no tempo, mas para uma recompensa emocional para o personagem. Ou quando o Tony Stark reencontra o pai, ou quando o Capitão América revê o amor da vida dele brevemente. São pequenos momentos que eles encontram que fazem a gente perceber que por baixo daquele uniforme absurdo de super-herói, tem um indivíduo com seus desejos, seus sonhos, suas frustrações, suas dores. E eu acho isso muito, muito bacana. Além disso, eu acho isso muito legal, porque quando eu falei no filme anterior, o Homem-Aranha desapareceu. Sim, mas já vão fazer outro filme do Homem-Aranha que eu sei. O Pantera Negra, o primeiro filme, foi um sucesso, são 2 de bilheteria. Eles vão matar o Pantera Negra, não vão fazer? É claro que não, é claro que ele vai voltar. Então isso meio que me impossibilitou de sentir muito o peso das perdas do outro filme. E eu fiquei com muito medo, por exemplo, em relação a Gamora, acho que estou falando certo, né, Gamora, porque a morte dela no filme anterior trouxe um peso grande pro Quill, por exemplo. E eu fiquei com muito medo que eles simplesmente ressuscitassem a personagem nesse filme, mesmo porque você já sabe, no próximo Guardiões ela está de volta, tem que estar de volta, e tem toda a química entre ela e o Quill, a tensão sexual, etc e tal. E eles encontraram uma solução, que eu achei uma solução, primeiro, que não me pareceu uma trapaça, né, de ressuscitar a personagem, e é uma solução muito elegante, porque ao mesmo tempo que eles podem retomar a personagem, eles não traem o que foi feito no filme anterior, e o que é mais eficaz ainda, eles conseguem resetar a dinâmica sexual entre ela e o Quill, que já tinha meio que se resolvido no filme anterior, né? Viraram um casal, agora não, aquela tensão pode ser resgatada. Eu achei muito elegante isso. Mas enfim, me surpreendeu muito, como eu falei. Esse filme, eu falei, por exemplo, que eu fiquei emocionado, quando, por exemplo, a escala da sequência final, da batalha final, e que os portais vão se abrindo, os heróis vão chegando, e vão chegando, e vão chegando, e você vai percebendo que todos aqueles heróis dos 21 filmes anteriores estão retornando para aquele momento específico, aquilo me arrepiou, me emocionou. E olha que como eu falei, eu não fiquei emocionado com nenhum dos outros filmes. Mas ao perceber essa escala, e como os irmãos Russo guardaram o retorno daqueles personagens para um momento chave, isso me encantou. Como eu falei até no Twitter, os irmãos Russo, eles têm controle absoluto sobre o que eles estão fazendo. Eles reconhecem e executam muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem, por exemplo, reconhecer os momentos que são icônicos. Aqueles momentos em que os personagens vão fazer algo ou dizer algo que o espectador está esperando. Funciona como fanservice? Funciona, mas também funciona como de um ponto de vista dramático, como, por exemplo, o Capitão América pegar o martelo do Thor. É um momento icônico que os irmãos russos reconhecem e filmam como sendo um momento icônico. Ou quando eles dão um plano geral e a gente vê a dimensão dos 2 exércitos se preparando para enfrentar. Essa escala, a maneira como eles retratam essa escala, sem perder de vista a importância dos personagens individuais, isso me encanta. E a maior prova que eles não perdem a dimensão individual é o desfecho do filme, em que depois de tudo aquilo,
eles reconhecem que o momento perfeito para encerrar a história é com um momento doce, um momento sensível do Capitão América podendo viver um amor que ele perdeu. Essa escolha revela muito sobre a abordagem desse último filme e explica um pouco por que eu gostei tanto desse Ultimato. É isso. Um grande abraço e bons filmes, e curte o canal, aperta o sininho, divulga para quem vocês puderem.